aqui é a Josi do Redesenhe Sua Vida e vamos de mensagem do dia. E a mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é: acredite na sua própria magia. E aí eu vou contar para vocês 5 segredos que eu usei para que eu conseguisse acreditar no meu próprio poder, na minha própria magia. Teve um tempo na minha vida em que eu me via em constante pressão e parecia que não saía de desafios, incertezas. Eu me sentia pressionada, parecia que o mundo era cheio de repletas ameaças. E a minha própria mente era uma armadilha, porque a minha mente não parava com os pensamentos negativos e pensamentos do tipo, você não consegue, né? Aquele diálogo interno pesado, reforçando o lado negativo. Eu tinha também aquela sensação de que eu não era suficiente. E como qualquer história, né? Eu comecei então aos poucos encontrar o meu caminho, e essas 5 coisas, esses 5 segredos foram o que me ajudaram a me encontrar. Então, o primeiro é assumir as responsabilidades pelas minhas emoções. Quem estuda ou quem está aprendendo sobre o Ho'oponopono, essa filosofia fala muito sobre isso, né? Sobre as coisas. A gente não tem poder sobre as coisas que acontecem, mas a gente tem poder e responsabilidade sobre o como a gente se sente em relação a elas. Então, o ponto de virada foi quando eu aprendi a criar um espaço entre a intenção e a reação. Isso me permitiu fazer uma pausa antes de reagir impulsivamente às situações. Então, toda vez que uma situação ela me tira dos eixos, vamos dizer assim, né? Em vez de eu reagir impulsivamente e instantaneamente, eu paro um tempo e penso, reflito. Será que isso está realmente de acordo, né, com o que eu estou aprendendo, o que eu estou me desenvolvendo? Como que eu posso responder de uma forma melhor a essa emoção? Então, não é algo que a gente faz do dia para a noite, é algo que requer treino, mas é possível você não reagir instantaneamente às coisas. Então, quando uma coisa acontecer que te tirar do sério, respira, inspira, para, sai de cena se for preciso. Às vezes, em alguma situação você fala assim, não, espera, eu não quero falar disso agora. Sai, respira, faz um pouquinho de Ho'oponopono e aí você volta. Foi justamente esse aprendizado que eu entendi que as minhas emoções são as coisas que moldam a minha realidade. Então, se são as nossas emoções que moldam a nossa realidade, a gente precisa aprender como controlar as emoções. E as emoções, elas não devem ser jogadas para debaixo do tapete, tá? A gente precisa aprender a lidar com elas, não simplesmente escondê-las. E eu aprendi então a usar esse poder para ir em direção daquilo que eu quero. O segundo segredo foi parar de me comparar com os outros. Enquanto a gente fica nesse ciclo de comparação constante com o sucesso dos outros, com o corpo dos outros, com a viagem, com tudo que o outro está conseguindo, a gente se mantém preso numa energia negativa, que é uma energia de ciúme, de inveja, de se sentir inferior. E aí eu aprendi que essa mentalidade era uma mentalidade limitante, né? E que isso me mantinha presa.
Então, sempre que eu me sinto, sei lá, com inveja de alguém ou me sentindo inferior aos outros, eu paro e penso o seguinte: eu só posso comparar a minha vida com a minha vida passada, com o que eu era antes. Eu não posso comparar o meu corpo com o corpo da outra pessoa, porque são corpos diferentes, DNAs, experiências. Então eu só posso comparar se o meu corpo está evoluindo, vamos dizer assim, com o meu próprio corpo. Eu só posso comparar se a minha vida está evoluindo com a minha própria história e não com a história de uma outra pessoa. Então, quando você tiver esse sentimento, para e pensa: eu só posso me comparar comigo mesma. Então, tem uma brincadeira que uma amiga minha costumava falar, que eu gostava muito, que era: eu nasci pelada e agora estou vestida. Então, se você comparar o seu antes e o seu depois, você vai perceber que você evoluiu muito e que você está numa jornada. E quando você fica se comparando com os outros, você está roubando a sua própria alegria e a sua própria chance de conquistar as coisas. Lembrando também que quando a gente não consegue desejar aos outros as coisas, não consegue celebrar, estar feliz pela conquista dos outros, a gente também não vai conseguir atrair isso para nossa vida, tá? Então, seja feliz pelas conquistas dos outros, assim como você fica feliz com as suas próprias conquistas. E se é difícil no dia a dia fazer isso, elimina um pouco essa coisa de ficar olhando mesmo o que o outro está fazendo e foca mais no que você está fazendo, foca mais em mensurar, né, colocar meta, começar a analisar o que você está fazendo e olhar o seu: nossa, eu estou andando em direção ao que eu queria? Não estou, então o que eu preciso mudar? Qual é o plano? Tem uma frase que eu falo muito quando eu faço live, dou aula, que é: ninguém está sentado nesse momento com papel e caneta na mão, qual é o melhor plano para salvar fulano, ciclano, qual é o melhor plano, como que eu vou ajudar ela. Ninguém, tá? Nem a sua mãe, que é a pessoa que mais te ama, seu pai, seu marido, estão nesse momento pensando num plano para salvar a tua vida. Então é você mesma quem tem que pegar papel, caneta e fazer um plano, tá? Quem já assistiu a minha aula de metas sabe exatamente o que eu tô falando. Outra coisa, número 3, mostrando compaixão a mim mesma. Depois de muitos anos sendo dura comigo mesma, mantendo padrões impossíveis, eu parei com isso, né? Parei de tentar ser a senhora perfeição, né? A senhora perfeita. Larguei isso de mão e comecei a criar espaço para as coisas que realmente me faziam feliz e não que me faziam perfeitas. Dei espaço para processar as minhas emoções, viver as minhas emoções. Hoje eu tô triste, e analisar o porquê que eu tô triste. Eu tô triste porque as coisas deram errado. Ok, aceito isso. Como que eu posso me acolher e pensar em algo que eu posso melhorar, né? Qual a oportunidade de melhora? Perceber também, eu tô triste, será que é uma questão hormonal? Pelo menos eu já percebo, quando eu começo a duvidar de mim mesma, eu estou entrando em TPM, começam perguntas estranhas, né? Então é começar a perceber isso também. Eu aprendi também que é importante a gente acolher a nossa tristeza, a nossa ansiedade, a nossa impotência, a nossa frustração. Às vezes acontece algo e eu falo assim pro meu marido, eu falo assim:
nossa, tô frustrada com isso, né? E tá tudo bem você estar frustrada com as situações. Analisa o porquê e pensa onde eu posso melhorar para que eu não me sinta mais frustrada dessa maneira. Talvez eu criei expectativas demais em relação ao outro ou em relação a tal coisa. E isso é um problema meu, de novo, volta pra mim, né? Não é um problema do outro, é um problema meu, é como eu me sinto em relação a isso. Então, essas emoções, elas são como visitantes temporários, né? E a gente sabe que eles vão seguir o teu curso, mas é importante você se olhar com alto amor, com compaixão, né? Com carinho também. Às vezes, se fosse uma pessoa estranha, talvez você seria muito mais amorosa do que às vezes quando é com você. Então, fica aí o número 3. Número 4 é ser uma pessoa que possa ser exemplo para os meus filhos, para a minha família. Então, tentar ao máximo não colocar crenças limitantes em cima deles, e sim crenças impulsionantes, né? Crenças que vão impulsioná-los a serem curiosos, a aprenderem, a fazerem as coisas que eles gostam, a buscarem a felicidade, a buscar conhecimento sempre. Então eu procuro ser essa pessoa dentro da minha família que traz isso, tentar ser o exemplo, tá? Então antes de falar muito, né, para as pessoas o que é certo e o que é errado, é a gente trazer o exemplo. Número 5, usar afirmações positivas. Embora as afirmações positivas não sejam o que vai mudar a nossa vida, né? Não é só falar afirmações e puf, as coisas vão acontecer. Mas fazer as afirmações todos os dias é uma maneira poderosa de direcionar a minha energia, a sua energia. Então, é um processo que envolve repetir crenças positivas. Lembrando que as crenças negativas, elas foram introduzidas dentro da nossa mente subconsciente através de repetição também. Então, quando a gente escolhe repetir crenças positivas, a gente nos permite a ter novos pensamentos, que a partir de algo que você afirma, você cria um novo pensamento a partir disso que você falou. E a partir desse momento, você começa a emitir uma nova vibração. Então é extremamente poderoso, sim, a gente usar afirmações positivas todos os dias. Eu, como vocês já me viram lá nos stories do Instagram, eu sempre faço afirmações, inclusive eu dou as batidinhas do tapping junto com as minhas afirmações, né? Afirmações tanto podem ser para você, para a sua pessoa, afirmações do tipo: eu me amo, eu me apoio, eu me aceito. Afirmações do tipo: eu sou um sucesso, eu sou prosperidade, eu sou saúde, que são as afirmações do eu sou. Afirmações também para aquilo que você quer. Então, o dinheiro flui para mim de forma abundante e estou cada vez mais perto de encontrar o meu grande amor. Então, você tem tipos diferentes de afirmação que você pode usar durante o seu dia. Use sem moderação, repita as afirmações muitas e muitas vezes durante o seu dia. Bom, essa é a mensagem de hoje. Espero que você goste, que você se sinta tocado por essa mensagem. Um grande beijo.